Estamos começando o nosso programa hoje, Ecologia em Ação, com um engenheiro bastante conhecido na cidade, na região e no estado, que é o engenheiro Fernando Camacho. Ele é engenheiro civil, foi diretor da SDR, foi participante da administração do Porto, em São Francisco do Sul, e tem assim um currículo profissional esplêndido, espetacular. Então, é um profissional da área diversificada de geologia, licenciamento ambiental, construção civil, portos, e que é, então, hoje o nosso convidado aqui para discutir algumas questões sobre a mobilidade de passageiros. Engenheiro Camacho, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós gostaríamos de tratar do tema de hoje, que seria a questão do transporte hidroviário entre Joinville e São Francisco do Sul. E nós gostaríamos que você nos passasse algumas informações para os nossos telespectadores sobre os estudos que aconteceram na década de 90 sobre esse transporte de passageiro, os primórdios desses rabiscos desse transporte. Bom, inicialmente, Gert, quero agradecer o convite, não é? Agradecer também as palavras elogiosas que você me fez, né? Uhum. E a disposição aqui para que a gente possa colaborar também, né, com a cidade, com todos aí. Uhum. Mas o processo de navegação aqui em Joinville, ligando São Francisco e Joinville, ele começou muito em função da dependência da 280. Né? Nós tínhamos naquela época, como temos até hoje, a necessidade de ter um transporte que permite, né, ou que permitisse, né, uma ligação rápida entre Joinville e São Francisco, evitando, né, os congestionamentos que nós temos aí na BR-280. Então se partiu, não é, para definir, vamos supor, a navegação. A primeira visão aí pessoal que se teve, não é, foi em cima de um veículo que você recentemente abordou na sua coluna no jornal da cidade. Aí, não é? E nesse programa aqui. E nesse programa, não é, que são os hovercrafts, né? Nós, na época, inclusive, chegamos a contactar, né, com uma empresa inglesa, né, que se dispunha a vir para o Brasil. Mas aconteceu uma desativação de hovercraft? Ela justamente havia uma oportunidade, né, porque com a finalização do Eurotúnel, né, sim, você desativou todos aqueles veículos, né, que faziam o transporte de passageiros, de caminhões, de carga. Né? Exatamente. E havia uma condição bastante propícia, né, para você importar, já que no Brasil não se fabricava, não se fabrica ainda. Na verdade, no Brasil, pelo que eu tenho referência, nós temos 2 Hoovers funcionando no aeroporto do Galeão, né, porque eles devem servir de atendimento a eventuais acidentes aéreos que ocorrem na região de Manque. E as embarcações não têm condição. Mas na época, então, nós começamos a visualizar a questão do hovercraft, né? Pelas razões que você já tem abordado, minimiza a dragagem, quer dizer, evita local de atracação, tem uma integração com outros modais de transporte. Né? Isso. Mas a ideia não evoluiu. Terra, né? Água-terra. Mas a ideia não evoluiu. E aí se partiu, vamos supor, para a solução que permitiria, não é, você utilizar o Cachoeira, não é, utilizar a Lagoa de Saguaçu e ganhar a Baía de Babitonga, onde você não tinha problema nenhum. Não é? Na questão do Rio Cachoeira, não é, tinha que se partir para uma dragagem. Na época, o licenciamento ambiental não permitia, não é, que você removesse os materiais. Então foi feito, quer dizer, um canal central da dragagem de 10 metros e o material ali colocado para as laterais. Não é? E com isso aí se conseguiu, não é, principalmente nas marés mais elevadas, não é, assegurar a navegação. E ao longo do tempo que funcionou o JetBus, não é, as estatísticas comprovam cerca de 30 mil pessoas, não é, que navegaram, não é, entre Joinville e São Francisco, e que tem um apelo ambiental importante. Por que a gente entende que a navegação é importante? Porque ela vai permitir que o joinvilense conheça que nós somos banhados por uma massa d'água. Exatamente. Não é? E com isso criem consciência, não é, da degradação que nós temos nas margens dos nossos rios, não é, na margem do próprio Cachoeira, não é, na própria Lagoa de Saguaçu,
e com isso fosse uma força a mais, não é, no sentido de conscientizar ambientalmente. Passou então a funcionar o JetBus, não é, com uma embarcação argentina, não é, com capacidade de 80 passageiros, mas precedida de uma outra menor, que foi o JetVan, de 18 passageiros. Não é? Infelizmente, por falta de continuidade das dragagens, não é? E na época foi feito um investimento e se aprovou todo o trajeto da navegação de Joinville até São Francisco, criando-se o que se chamou na época a hidrovia Kurt-Gern, não é? E que passou a ser então a primeira hidrovia oficial do Estado. Do Estado. A primeira hidrovia e ela oficial continua, do Estado. né? Ela continua. Não é? O balizamento foi implantado, está sofrendo atos de vandalismo bastante grandes, não é? Mas a gente tem notícia, não é, de uma ação do DETER, a gente tem acompanhado apenas as notícias do retorno da navegação, e agora com a visão, vamos supor, de integrar Joinville, São Francisco e Itapuá. Até por conta, vamos supor, de uma necessidade hoje, não é, que surgiu do Porto de Itapuá, que tem bastante mão de obra que reside em Joinville e também em São Francisco. Se fosse um overcraft, qual seria o percurso? 20 minutos? Eu acho que nessa faixa, né? Porque você poderia ter vários tipos de hoover, né? Quer dizer, hoovers de passageiros aqui saindo do Cachoeira. Isso. E hoovers, vamos supor, de maior porte. Para carga, né? Para carga saindo lá da Vigorelli ou do Cubatão. Exatamente. Né? Que o Cubatão também é um rio que surpreende. Ele tem navegabilidade. Ele tem uma navegabilidade fantástica, 6 metros de profundidade. Como a gente tem também, Guedes, a gente teve a oportunidade de navegar junto com o engenheiro Felipe, na época que estava na SDR, 32 quilômetros de Itapocu acima. Vai lá no Palmital, né? No Itapocu. No Itapocu. Inclusive, paramos num local onde você tem uns obstáculos, né? Mas 32 quilômetros, Itapocu adentro, você navega. Então nós temos, inclusive, batalhado bastante, né? Dentro das possibilidades que surgem, né? Para que o Estado, vamos supor, abrace a causa da navegação, né? Interiorana. Nós temos vários rios. E se você for, inclusive, observar, né, historicamente, o fundador da cidade de Jaraguá do Sul, Jordan, né, pretendia fazer uma ligação de um canal do Itapocu com o canal do Linguado. Historicamente é registrado. Né? A navegação do Itajaí, né, que era fantástica, quer dizer, a ligação de Blumenau. Exatamente. Né, e que agora o porto de Itajaí, através do seu presidente, ele está, vamos supor, estudando, no que ele chamou lá do Complexo Portuário do Rio Itajaí, voltar a navegar para Blumenau. Ele tem apenas um obstáculo, que é o vão da ponte sobre o rio Itajaí. Né? Então, o potencial do Estado é grande. O rio Tijucas, fantástico. O Rio Negro, o rio Mampituba lá no sul, né? O rio Tubarão, o Palmital aqui, né? Com os portos chega lá em Garuva. Né? E também aqui, o porto do Rio Paraty. Né? Em Araquari, né? Em Araquari. A locomotiva que você tem, frontal à prefeitura, era a locomotiva que levava as cargas de madeira para o porto do Rio Paraty. Você tem o sindicato dos estivadores de São Francisco, de Joinville e de Araquari. Não é? Então nós temos um potencial enorme aqui. Mas o que levou os governos a abandonarem esse tipo de transporte? Olha, eu acho que nós temos no Brasil, não é? E me parece que agora existe alguma tendência a reverter, um foco centrado em rodovias. Não é? O transporte é centrado em rodovias. Que agora estrangulou, né? Estrangulou. E até recentemente, numa reunião na Fiesc, né, foi abordada a questão da navegação de cabotagem, que é a navegação ao longo da nossa costa. 13 mil quilômetros. E nós tivemos em épocas passadas aí, né, a navegação da Calrep, lá de Florianópolis. Né, e que hoje existe já um movimento, né, porque como é que você vai hoje triplicar uma BR-101? Não tem como. Né?
As dificuldades que você vai ter para implantar uma ferrovia ligando a litorânea, né, que tem um projeto em curso, né, vai ser difícil. Difícil. Né? Então eu vejo que a parte hidroviária, que é a parte mais muito mais barata, né? E mais econômica, né? E com um apelo ambiental grande, menos emissão de CO2, poluente, exatamente. Um custo de transporte mais barato. Né? Eu já levantei aqui nesse programa de que o meu pai ele ia para Porto Alegre de navio. Com certeza. Ele pegava o trem, ia a São Francisco, ia para o Porto, pertinho. Pertinho. Né? E ia no dia seguinte estava em Porto Alegre, à noite. Perfeito. E a um baixo custo, de uma qualidade de transporte muito boa comida a bordo, tranquilidade, né? Então, realmente a gente fica entristecido quando, analisando a história dos anos recentes, nota-se que esse transporte fluvial, marítimo e todo se acabou, né? Principalmente para passageiros. Né? Passageiros. Um aspecto que a gente acha importante, eu não sei como é que está hoje no nível de Assembleia, mas é fundamental, Gert, a regulação do transporte hidroviário intermunicipal. Não é porque você não tem regulamento, né? Hein? Não existe. Eu não sei como é que está a tramitação lá, mas é importante porque o transporte, vamos supor, dentro do município, o próprio município se encarrega né, de fazer. E nesse particular, eu destaco para você a legislação municipal de Laguna, que tem uma massa d'água bastante grande no seu município. Então tem uma lei municipal que regula o transporte hidroviário municipal. Mas ele é um exemplo muito interessante de ser copiado. De ser copiado. Melhorado, né? É verdade. Então, essa questão também do transporte, né, eu acho que passa por isso. Eu acho que deve passar por um incentivo ao transporte marítimo. Exatamente. Inclusive a desenvolver aqui em Santa Catarina estaleiros que produzam embarcações adequadas aos nossos rios, né? E também, por que não, importar a tecnologia e trazer o Hoover, né? Que é, sem dúvida, a solução. Porque o Hoover ele poderia solucionar toda a problemática do rio Itapucu, toda. do Blumenau. Toda. E Piraí, inclusive, dá para fazer, Baía da Babitonga, todos esses mangues, esses baixios, todos seriam superados. Né? E o investimento numa dragagem é algo muito complicado. E complicado para você. Por causa do licenciamento ambiental. Licenciamento da deposição, onde é que você vai depositar o material dragado, né? Exatamente. Agora, no enfoque de hidrovia também, a gente defende muito o transporte hidroviário urbano. Nós tivemos a chance, na época que se mexia com a hidrovia, de sair ali do mercado, com a embarcação menor, com o jet van, e nós percorremos em 8 minutos, do centro ali até a ponte lá no Rio Fátima, em 8 minutos. Puxa. E você tem também, a gente já teve oportunidade de colocar o ônibus anfíbio, que você tem circulando aí em várias cidades. Né? Então você tem, e aqui em Joinville, a gente coloca a questão do aproveitamento do Cachoeira, né? Vamos supor, a contenção das suas margens, né? O seu paisagismo lateral, né? E o aprofundamento, para que você possa usar, né? Como uma solução de um transporte, vamos supor, local, né? Hidroviário, né? Aqui dentro da cidade, integrado com os outros terminais. Até a propósito, Gert, você que tem o foco da questão da mobilidade urbana, né? A gente coloca essa questão da hidrovia aqui dentro da cidade para ser recomposta. Colocamos também, Gert, estava comentando há pouco um componente aqui da TV, a questão que a gente defende, a transformação da 101 no grande eixo viário da cidade e a implantação do contorno de Joinville, para você tirar. Hoje, se você quer sair da sua residência, que você mora na Zona Sul, para ir para a Zona Norte, só tem que pegar a BR-101. Então é o grande eixo. 7 minutos. Exatamente. É o grande eixo viário. Mas, doutor Camacho, nós vamos terminando esse primeiro bloco. Vamos retornar no segundo com mais um pouco de transporte. De passageiro.
Vamos continuar conversando sobre transporte de passageiros, alternativas de modais, com o engenheiro Camacho, abordando agora um outro tipo de transporte, o ferroviário. Nós estamos com um anel ferroviário que foi paralisado, está 4 anos essa obra para afastar os trilhos do centro da cidade de Joinville. É uma obra caríssima, vem se desenrolando desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, passou pelos 2 governos do Lula e está parado. Agora, mais recentemente, também nesse mesmo programa, nós abordamos a questão da duplicação da ferrovia. Por que não implantar um trilho bitola larga dos catarinenses, dos moradores do Vale do Itapucu, que poderiam criar uma empresa nova de transporte privado, uma público-privada, e transformar esse vale no metrô entre Corupá e São Francisco do Sul. Então, existe espaço, são 30 metros, 20 metros da rede. Essa bitola estreita da LL, que só se movimenta com soja, com milho, com bobinas, né, de aço, e que privou o povo do Vale do Itapucu de ter uma comunicação via ferroviária, que sempre teve, era espetacular isso aí, devagar, mas funcionava, né? Então, qual seria, assim, uma possibilidade? A gente sabe que isso tudo é muito complicado quando mexe em ferrovia, mas qual seria uma possibilidade viável de a gente ter isso a um determinado espaço de tempo? Eu acho que é importante essa colocação que você está fazendo, Gert, porque a gente precisa ter uma visão de futuro. Não seja um futuro a médio prazo, né? Mas se nós não partirmos para soluções agora, né? Pelo menos já deixarmos alinhavadas, né? E reservarmos espaço para elas, nós nunca vamos conseguir. Essa questão, vamos supor, que você levantou, né, do transporte ferroviário, ou seja, o metroviário, né, eu acho que é extremamente interessante porque nós temos aí uma faixa de domínio existente, né, certo, ao longo, para falar aqui na região, desde Corupá até São Francisco, né, e que poderia, né, se transformar, né, numa condição de você implantar algo, vamos supor, na sua lateral. Né. Eu acredito, Gert, né, até lhe dando uma posição, a gente tem acompanhado, por presidir o Conselho de Autoridades Portuárias, né, os problemas de São Francisco, que é a função da 201, né, que não está duplicada, e também da questão ferroviária. Né? Nós não temos ainda o contorno ferroviário de Jaraguá. Né? O contorno de Joinville, por questões geotécnicas, né, de traçado, ele está comprometido, estão sendo desenvolvidos estudos para reavaliar. Eu também penso, porque as desapropriações são altíssimas, né? As questões de fundação são sérias, né? O contorno de São Francisco também está em ritmo relativamente lento. E depois uma conexão para o próprio porto a partir do contorno. Né? Uhum. E você bem sabe, quer dizer, você teria condições de você fazer circular hoje, né? Vamos pensar numa solução imediata, né? Com devido controle, a circulação de composições de transporte de passageiros na atual via. Na atual. Por quê? Porque a concessão da LL é uma concessão voltado exclusivamente para cargas. Exatamente. Né? Então você poderia administrar, né? Criar uma cultura, construir alguns desvios. Né? Então eu acho perfeitamente factível, né? Que se possa ter, quer dizer, esse modal de transporte, né? Uhum. E que se imagina também que ele poderia, né, ser estendido, né? Como uma outra opção a ser estudada para resolver os problemas de Joinville, né? Como, por exemplo, eu imagino que para minimizar os problemas de desapropriação, né? Uhum. Embora seja uma solução aparentemente mais cara, mas a solução do transporte elevado. Sem dúvida. Um transporte elevado monotrilho, a exemplo do que se tem lá em Porto Alegre já há vários anos. Isso. Né? Em Wuppertal, na Alemanha. Também. Né? Então, eu acho que tem que se começar a pensar. O que falta para os políticos e para os empresários para que não investam nisso aí?
Olha, eu acho que precisa uma conjunção de esforços, não é? Aí de todos os partidos, de todos os governos, não é? E também eu acho que o fato de você, não é, através do seu programa, estar expondo esses detalhes, não é, você está formando uma massa crítica, não é, que eu acho que é extremamente importante. O objetivo é esse. Não é, para que a própria comunidade, vamos supor, tenha uma visão diferida, né? E tenha, então, vamos supor, a pressão. Eu acho que os empresários também, não é, porque eu me pergunto, eu moro aqui em Joinville há 40 anos, eu me pergunto o seguinte, o que vai ser de Joinville daqui a 10 anos, 5, 10 anos, 20 anos? Como é que nós vamos poder circular em Joinville? Não é? Exatamente. Então, é um ponto a se pensar, não é, das possíveis alternativas, o transporte metroviário, seja de superfície, seja aéreo, a utilização do Cachoeira, a utilização do Hoover, a utilização da 101 com via urbana. Não é? Então, eu acho que tem que ser discutido. Não é? E o programa, ele tem assim, enfocado esses problemas alternativos, perfeito, novas ideias modernistas, mas que já existem funcionando em países até como a África, até como a Índia, um país muito mais pobre que o Brasil, essas soluções. Na Índia, você veja como tem trem, a Índia inteira tem trem, para tudo que é lado. É ruim, mas tem. Né? Agora, se veja só, eu tenho aqui um dado, em meados de 1930, eram transportadas mais de 10 mil pessoas por mês entre Joinville e São Francisco do Sul. De barco, chamava-se gasolina. Certo. O barco chamava-se gasolina. E também, se nós considerarmos esses 10 mil com os mais de 100 mil que eram transportados pela ferrovia como passageiros, você veja só como nós regredimos e como nós forçamos a barra em cima do 280. E nós estamos argolados, nós estamos estrangulados, nós estamos imobilizados. Com certeza. E as autoridades não estão aí, eu não vi nenhum candidato a prefeito de Joinville, a prefeito de São Francisco, ou de Araquari, ou de Itapuá, falando nesta mobilidade alternativa. Não estão colocando isso como propostas. Mas eu acho que o fato de você estar colocando num programa onde tem uma audiência, vamos supor, seletiva. É seletiva, inclusive dos formadores. Nem tanto, porque está no YouTube também. Não, do YouTube também, mas num primeiro momento, e formadora de opinião, né? Eu acho que é importante para que os candidatos de toda a nossa região pensem, inclusive, numa solução, quer dizer, para o seu município e também numa integração entre os municípios. A preocupação também do programa e da gente é que quando se aborda essas questões alternativas, a gente também está pensando de que a indústria está parando por falta de rapidez no transporte. Com certeza. Greves, agora estão acontecendo greves, no pouco que nós ainda temos de espaço nas rodovias, greves fechando totalmente. Nós assistimos aí essa semana, no Ceasa de São Paulo, mais de 50% das cargas de fruta foram perdidas por 4 dias de greve. Então, nós estamos reféns da rodovia, nós temos que rapidamente pegar a cabotagem, transporte de passageiro por trem novamente, voltar. E eu vejo, assim, como o transporte de ponta, o mais moderno que tem para as nossas condições catarinenses, seriam esses Ubercraft. Com certeza. E tem montanhas de Ubercraft na Europa parados, que poderiam ser comprados num leilão, num remate. Pode. Num remate. E também complementando, quer dizer, a sua preocupação com a questão da indústria, eu acho que nós temos instalado aqui na região, na Joinville e Jaraguá do Sul, uma infraestrutura que permitiria tranquilamente desenvolver essas soluções. Exatamente. A solução, vamos supor, de um VLT, a solução de um ônibus anfíbio, importar um Hoover, construir aqui. Nós vemos aí o potencial que nós temos instalado aqui. Então, além de buscar uma solução para o transporte, seria uma forma de você movimentar, vamos supor, a economia, vamos supor, o parque industrial que está instalado aqui em Joinville, na região. Nós estamos vendo que o DETER está se movimentando bastante nesse sentido. Então, as notícias que você lê no portal do DETER, elas são notícias que deixam a gente com muita esperança.
Será que as nossas autoridades acordaram? A gente fica pensando, né? Porque o que nós vimos nos últimos 20 anos foi um marasmo. Não se tocou em nenhuma alternativa à rodovia. Está tudo parado. Perdemos as ferrovias. Perdemos a cabotagem. Então, a gente vê que algumas autoridades fazem algumas declarações interessantes. Por exemplo, nesse noticiário do DETER tem um trecho que diz o seguinte: em breve teremos novidades positivas para os usuários do sistema de transporte marítimo no trecho entre Joinville e São Francisco do Sul. Os trâmites estão adiantados e a empresa que irá operar o sistema está se adequando rapidamente. Esta é a posição que repassamos ao secretário Braulio Barbosa, que também está muito empenhado nesse processo tão importante para a região de Joinville, declarou Sandro Silva. O nosso Sandro, que era vereador, está lá no DETER. Perfeito. Então eu entendo como ele é um jovem, um grande sonhador também, um político que tem vontade de subir, mas ele tem que entrar com propostas modernas, atualizadas, para atender o povo de Santa Catarina. Doutor Fernando, o nosso programa está acabando. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu voltarei a contatá-lo para a gente discutir outros temas ligados à engenharia, que nós precisamos valorizar um pouco a nossa engenharia também. Perfeito, né? Com certeza. E você tem feito muito por ela. Então, vamos agradecendo e dizendo para os nossos telespectadores, convidando-os para o nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!